a minha história começou, Anderson, aos 6 anos de idade. É, ainda lá no norte de Minas, Você é conterrâneo, né? conterrâneo, nós somos conterrâneos. Cara, eu já andei muito de carona com minha mãe. Inclusive, tem uma foto que depois eu vou te mostrar ela e Oh, explicar a legal. Quero história ver, dela. quero Isso. ver. Então, assim, eu comecei com minha mãe, a gente morava na roça, né? Lá fala zona rural. E a gente ia pra cidade e eu tinha que pegar carona com minha mãe 3 vezes por semana. E geralmente era caminhão, cara, por incrível que pareça. E ali eu aprendia vender, né? Porque minha mãe me ensinou a vender, já veio também desde lá do início essa questão de venda. Minha professora, minha mãe, pessoa que eu admiro muito, devo Legal. muito a ela, quem eu sou hoje. E com essas caronas, eu ficava observando aqueles motoristas, né? Geralmente, minha mãe sentava ali do lado da porta do caminhão Aham. e a criança no meio. E eu ficava observando, né, como que o motorista dirigia, eu achava aquilo muito interessante. Gravava até o barulho do motor e chegava em casa, fazia questão do. Montava um caminhãozinho, às vezes fazia um volante de tampa de lata, alguma coisa. Inventava alguma coisa lá. Então, como criança, você já tinha esse Já. desejo de... Isso, porque eu achava legal. E eu ficava imaginando o seguinte: como a gente era beneficiado com aquelas caronas, Aham. a minha intenção era essa. Algumas pessoas não cobravam, outras cobravam. E aí o que que eu pensava? Quando eu via minha mãe tirando aquele dinheiro que eu sabia que a gente tinha passado o dia inteiro, às vezes vendendo ali na rua, e eu via ela tirando aquele dinheiro para pagar, eu olhava para minha mãe assim, e eu ficava, sabe, o coração apertava. Já muito novo, eu já tinha esse entendimento, porque o sol era quente, cara. Lá o sol é mais perto da terra, você sabe. Eu sei como é que é. Você fica duas cores, né? Você Sim, cara. fica queimado aqui, Então, branco aqui. o que que eu pensava? Falar, se um dia eu conseguir dirigir um caminhão desse, eu vou dar carona para todo mundo nessa estrada, porém não vou cobrar nada, Uhum. entendeu? E aí foi aonde que nasceu ali aquele desejo de um dia ser caminhoneiro. E as coisas foi acontecendo de quando eu morava na roça, né, com 10 para 11 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, da roça, fui trabalhar na cidade. Você saiu de onde e foi pra onde? E eu saí dessa roça, que é onde que meu pai tem até hoje, né? Aham. Tem lá até hoje. E fui morar na cidade, que dá o quê? 14 quilômetros de distância. E fui tentar estudar, Uhum. né, na cidade. Lá eu fui me virar minha vida, já com 10 anos de idade. Inclusive, eu agradeço muito, mais uma vez, meu pai e a minha mãe, que confiou de me deixar sair com aquela idade, 10 anos, muito novo, né? Uhum. Mas é verdade, cara. Eu enfrentei essa jornada aí desde novo. E aí fui arrumar o meu primeiro emprego. E nesse emprego que eu trabalhava, já nascia também ali um futuro corretor de imóveis que eu não imaginava que poderia um dia ser. Por quê? Era um material, um depósito de material de construção Uhum. que eu comecei a trabalhar. Com 10, 12 anos eu já iniciei ali. E nessa empresa existia um posto de gasolina, eles tinham um posto de gasolina e lá tinha muito caminhão, muitos caminhões que fazia ali, lavava, fazia todo aquele Aham. procedimento para carga, inclusive frigorífico, Pô, legal. né? E aí eu ia para lá e não tinha oportunidade, cara, não podia. Você olhar, o olho brilhava de vontade de poder dirigir, alguém me ensinar, Mas não mas tinha não, ninguém lá. Vou dar não, oportunidade pra esse não, maluco aqui, não, não. não dava oportunidade. E aí a vida foi seguindo. Um dia eu estava em um pátio de um posto de gasolina, e essa foto aqui que é a história de onde começou. Deixa eu ver. Tinha 17 anos. Eu fiz essa foto. Tá, você tá todo caminhoneiro aqui, hein, Tava, cara? nessa Que época já. legal. E aí era onde que eu imaginava que poderia um Aqui dia vir dar certo. você não era caminhoneiro ainda. Não, porque eu tinha 17 anos, não sabia nem Que dirigir. isso, só fazendo pose mesmo. Não, e eu mostrei essa foto pro meu pai, eu levei uma bronca por essa foto. Por Ele que que você perguntou: tá no caminhão? o Você que que não você tá fazendo pode. aí? Você não sabe mexer com isso e tudo. Aí eu olhei e falei assim: eu vou guardar e um dia eu vou dar a resposta para essa Dá, foto aqui para mim dá mesmo. de novo aqui. Bem antiga, dá para você ver, olhar pelo painel do caminhão, é um painel bem antigo, não é? Bem antigo. Bem antigo. E aí,
Eu Legal. trabalhando lá no interior, as coisas muito difíceis, passando dificuldade na rua. Minha mãe vai ficar sabendo disso agora, porque eu escondia pra ela essa parte da dificuldade, eu escondia. Cara, você não. Você vai contar pra sua mãe Vou aqui agora, no não, podcast. agora a coisa mudou, agora ela já sabe. Foi válido, entendeu? Tudo o que Fez aconteceu parte da sua história. fez parte, passei muita dificuldade na rua, morava de favor, mas eu não saí de casa, assim, pedi aos meus pais para me arriscar a minha vida com aquele intuito de que se não der certo eu volto, entendeu? Eu queria deixar isso, assim, para dar orgulho para meus pais, vamos dizer assim. Ele foi, fez a coisa certa Uhum. e seguiu a vida. Então, assim, muitas coisas aconteceu, de dificuldade, tudo. O bem que eu tinha nessa época, mamãe sabe, essa ela sabe. Era uma bicicleta que eu andava lá na cidade, né, o meio de transporte que a gente tinha. Uhum. E por incrível que pareça, um dia essa bicicleta foi roubada. O negócio já não tava legal, Piorou mais um já bocado. tava, piorou mais um pouco, mas mesmo assim eu não desisti. Aí foi a pé mesmo o resto do tempo que eu fiquei lá. E aí tomei a decisão de vir embora para BH. Falei, eu vou embora. Conversei na época com meu patrão. É o que eu sempre falo com as pessoas, né? Sempre entrar no emprego, sair e deixar as portas abertas. Uhum. E aí uma pessoa do meio na época ainda brincou comigo, cara, você vai pra capital, você vai lá, você vai passar fome, cara. Você não tem uma escolaridade bacana. É, eu não acho que isso é pra você, não. Acho que é melhor você ficar por aqui. E eu não sabia dessa questão de quando alguém vira para você e fala que não faça, é porque você está no caminho certo. Uhum. Só que isso não me intimidou. Eu, passando aquela dificuldade toda, eu decidi, assim mesmo, vir embora. Falei, de ruim para ruim, eu acho que, conforme ele falou que eu ia passar fome, eu falei, não é possível, porque aqui na rua já está acontecendo algumas coisas, sabe? Não por falta de apoio dos meus pais, sempre me ajudaram muito, entendeu? Sou grato demais. Hoje eu tenho uma história diferente para contar para meus pais e Sim, tudo. sim. Isso para mim se tornou assim gratificante quando a gente senta numa mesa para tomar um café e a gente contar toda essa trajetória.